Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui, até o verso 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer com toda a certeza, nós podemos dizer com toda a convicção e sem o menor medo de errar, que Jesus Cristo, Ele de fato é uma pessoa e pessoa controversa. Jesus Cristo, Ele é uma pessoa controversa. Por quê? Porque quando você começa a considerar, quando você começa a analisar o fato de Jesus Cristo, Ele possui duas essências, Ele possui duas naturezas, isso de certa forma nos leva a pensar e ver assim certa oposição ou certa contradição. Porque como é que pode o mesmo ser, como é que pode uma mesma pessoa, ela possuir tanto a natureza divina, ser Deus, como também ela possuir a natureza humana, ser homem, sem mistura, sem confusão, 100% Deus, 100% ser humano. Quando você vê toda essa dificuldade que muitas vezes se nos apresenta, você chega à conclusão que não é uma dificuldade nova, vamos assim dizer. Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que essa confusão, de certa forma, também esteve presente ao longo de toda a história do povo de Deus. E, de certa forma, quando você pensa nesse aspecto, quando você considera nesse fato, que fato? Fato de Jesus Cristo ser tanto Deus como também homem, você percebe que ao longo da história da igreja, esse assunto ele foi levado a extremos, vamos assim dizer. Por quê? Porque nos primeiros séculos havia, de certa forma, uma facilidade, não só na compreensão, mas também havia uma certa facilidade na crença que Jesus Cristo era divino, ou seja, que Ele era Deus. Mas muitas vezes, no afã de se crer nessa verdade, no afã de se defender esse ponto de vista, os nossos irmãos, e parte, de certa forma, do cristianismo, e os inimigos da fé também, vamos assim dizer, eles desconsideraram, ou pelo menos minimizaram, o fato de Jesus Cristo ele ser homem também. Então, valorizaram a divindade em detrimento à humanidade. Então, é um fato que a gente observa, sobretudo, quando a gente olha para o passado. Mas aí, quando você chega, sobretudo nos dias atuais, nos últimos anos, você vai ver que a situação, ela meio que se inverteu. Por quê? Hoje,
as pessoas têm essa tendência de enxergar Jesus Cristo dentro da sua humanidade, vendo como homem cuja moral se sobressaía em relação às demais pessoas, um homem, um mestre, um rabi, que tinha sabedoria, que tinha conhecimento, que instruía as pessoas em relação aos caminhos do Senhor. E muitas vezes, hoje, as pessoas elas dão ênfase à humanidade de Jesus, mas muitas vezes desconsidera a sua divindade. Então, quando você analisa, acaba sendo extremos opostos, né? O ser humano, ele é muito assim, né? Ele é muito bipolarizado. Ou ele vai para um extremo, ou ele vai para outro extremo. Muitas vezes falta um certo equilíbrio, vamos assim dizer, no povo de Deus. Então, o nosso objetivo hoje pela manhã, e na verdade, não só hoje pela manhã, também na próxima aula, é poder esmiuçar mais esse detalhe e podermos enxergar de maneira mais clara que Cristo não só era divino, mas que Cristo também ele era humano, e que você incorre em erro quando você valoriza uma das suas naturezas em detrimento da outra. Então, conforme nós falamos no passado, sobretudo nos primeiros séculos da igreja cristã, as pessoas tinham uma certa facilidade de crer na divindade de Jesus, porém procuravam desfazer da sua humanidade. Tanto é que o apóstolo João, sobretudo na primeira carta que o apóstolo João escreveu, ele procura colocar as coisas dentro do seu devido lugar, e mostrando sim que Jesus Cristo é divino, mas também mostrando que ele é humano. Olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Ele aqui procura corrigir a rota, vamos assim dizer, dos cristãos que tinham uma visão de certa forma equivocada, inimigos da fé, que procuravam desfazer da humanidade de Jesus. Ele é Deus, ele é humano. Ele é divino, ele também é humano. Olha só. 1 João, capítulo 4, versículo número 2. 1 João, capítulo 4, versículo número 2. Olha só o que João aqui nos ensina. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Então, como é que a gente reconhece o Espírito de Deus? Como é que a gente reconhece um bom ensino, uma boa doutrina, uma boa verdade ministrada? Ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, João proferiu essas palavras porque, no seu tempo principalmente, existia uma corrente filosófica chamada gnosticismo, que defendia que não existia uma distinção entre espírito e matéria, e a matéria ela era sempre essencialmente má. Logo, Deus não podia ter vindo em carne, porque a matéria ela é má. João diz não, ele desfaz essa ideia, e ele mostra que quando nós temos o ensino certo, quando nós reconhecemos o Espírito de Deus, nós reconhecemos sim que o Filho de Deus ele veio em carne, ele foi humano. Então, nessas duas próximas aulas que nós teremos, a gente vai procurar trabalhar essas duas naturezas, as duas naturezas do nosso Redentor. Por quê? É fato, porque é verdade que Jesus Cristo, ele é Deus, que Jesus Cristo, ele é homem. Pegando aqui uma linguagem mais rebuscada, pegando aqui uma linguagem mais teológica, é a natureza teantrópica de Jesus Cristo, tanto divino como também humano. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar trabalhar a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque é sobre ela que João, ele começa a falar no seu evangelho. Quando você observa esse texto introdutório que nós acabamos de ler, João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, ele introduz o seu evangelho, ele inicia o seu evangelho declarando o quê? Explicando o quê? A divindade de Jesus. E isso a gente vê, meus irmãos, isso a gente percebe, minhas irmãs, logo no primeiro verso do evangelho de João. Olha só o que João fala de Jesus Cristo na abertura, no primeiro verso do seu evangelho. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele aponta para a divindade de Jesus. Olha só o que ele diz. João 1, versículo número 1. Ele diz: no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verbo é esse? É a palavra. E quem é essa palavra? É Jesus Cristo. Desde toda a eternidade, ele estava com Deus. Mas não só isso. Desde toda a eternidade, ele, Jesus Cristo, é Deus. É interessante porque esse primeiro verso do Evangelho de João, João 1:1, ele faz ecoar as palavras que nós encontramos nos primeiros versos da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Observe que aqui no Evangelho de João, João descreve Jesus Cristo como o Verbo de Deus. João descreve Jesus Cristo como o próprio Deus. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus e o próprio Deus. Olhem só, voltando um pouco aí às suas Bíblias, na verdade, indo para o início das suas Bíblias, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 3, o que João fala em João 1:1 ecoa disto que nós observamos aqui em Gênesis 1, de 1 a 3. Olha só o que é dito aqui. Tenha isso em mente. João diz que no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus, a palavra, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Aí olha só, aqui em Gênesis 1, de 1 a 3, é dito, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, ou seja, falou Deus, a palavra, haja luz e houve luz. Então, Cristo, ele foi o Verbo, a palavra de Deus, através da qual todas as coisas elas foram feitas, quer seja o mundo físico, quer seja o mundo espiritual, e foi por meio deste Verbo, por meio desta palavra, Cristo, que Deus ele fez todas as coisas, e desde toda a eternidade, a segunda pessoa da Trindade, ela já existia. Por quê? Porque ele é divino. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, hoje a gente vai tratar de maneira específica sobre a divindade de Jesus Cristo. E dentro deste tópico, dentro desta lição, o que é que eu quero fazer? Qual é a nossa proposta para os irmãos como objetivo de aula? Provar a divindade de Jesus Cristo. E qual vai ser o caminho, qual vai ser o roteiro que nós iremos percorrer a fim de que nós possamos atingir esse objetivo? Basicamente, a gente vai trabalhar 2 pontos nessa lição. Ela só tem 2 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar provas que confirmam que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é divino, e a gente vai ver algumas comprovações, algumas evidências bíblicas, algumas doutrinas bíblicas que comprovam a divindade de Jesus. A gente vai observar pelo menos 4 razões, 4 motivos, beleza? Depois que a gente terminar esse primeiro ponto da lição, provando a divindade de Jesus, a gente também vai mostrar, e agora, no segundo momento da nossa lição, por quais motivos, por quais razões Cristo, ele teve que ser divino e assim cumprir com o propósito redentor de Deus. E a gente vai observar pelo menos 6 razões, 6 motivos pelos quais era necessário, era obrigatório que o nosso Salvador não fosse qualquer ser, mas fosse um ser que possuísse uma natureza divina. Então a gente vai trabalhar as razões pelas quais a gente deve crer que Cristo é divino, e depois a gente vai trabalhar os motivos pelos quais ele ter sido divino dentro do objetivo para o qual ele veio a este mundo, que foi nos salvar, que foi nos redimir. Ok? Então basicamente esse vai ser o roteiro da nossa aula, do nosso estudo aqui nessa terceira lição. Meus irmãos, minhas irmãs, já falei demais nesse momento introdutório, nesse momento inicial. Eu não sei, da parte dos irmãos, dentro disso que a gente falou, dentro disso que a gente teceu em termos iniciais, se há alguma dúvida, há alguma pergunta, há alguma observação que alguém desejasse fazer em cima disso que a gente acabou de falar na nossa introdução. Ficou tudo claro, ficou tudo esclarecido, para a gente poder, a partir disso, desenvolver a nossa lição? Sim?
Podemos seguir? Podemos? Sim ou não? Pronto, aí fica melhor. Os irmãos silenciam, eu não sei se é sim, se é não, entendeu? Então vamos lá. Olha só, primeiro ponto da nossa aula, o primeiro ponto da nossa lição. Provas da divindade de Jesus Cristo. Provas da divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a divindade de Jesus, a divindade do nosso Salvador, é um assunto, por não dizer, é o assunto que encontra um profundo respaldo, não só bíblico, quando você estuda a palavra de Deus, mas também um respaldo profundo doutrinário, quando você avalia alguns assuntos centrais da palavra de Deus. E aí, quando você junta todas essas peças, quando você organiza todas essas ideias, você vai encontrar pelo menos 1, 2, 3, 4 razões que evidenciam, que confirmam que Jesus Cristo, ele não foi um ser no sentido assim normal, entre aspas, mas ele foi um ser que possuía, em primeiro lugar, uma natureza divina, uma essência divina. Ele era o próprio Deus. De certa forma, isso é uma diferença eterna entre ele e nós, porque nós somos essencialmente humanos e permaneceremos essencialmente humanos ao longo da nossa trajetória de vida. Mas Cristo não. Ele é homem, e a gente vai ver isso lá na frente, mas além da sua humanidade, ele também era o próprio Deus. Eu não sei se os irmãos já pensaram, eu não sei se as irmãs já avaliaram esse fato, porque muitas vezes a gente fala, né? Eu creio que Jesus Cristo é Deus, eu creio que Jesus Cristo ele é divino, mas vocês já pararam para imaginar que a criança que nasceu em Jerusalém há aproximadamente 2000 anos não era uma criança comum? Era o próprio Deus encarnado, que aquela criança, ela se desenvolveu, passando pelos estágios normais da vida, chegando à maturidade, e ao chegar à maturidade, aquela pessoa desenvolveu o ministério para o qual Deus a separou. E ela foi uma pessoa diferenciada porque era o próprio Deus que estava aqui no meio de nós, conversando, ensinando, realizando milagres e sinais. Era o próprio Deus, a pessoa com a qual os discípulos conviveram ao longo de 3 anos de suas vidas. Era o próprio Deus, era o próprio Senhor Todo-Poderoso. O ente santo que Maria esperou durante 9 meses no seu ventre não era uma criança normal, era o próprio Deus. A criança que ela tomou nos seus braços e a amamentou também era o próprio Deus. O filho que ela viu se desenvolver posteriormente na convivência com os demais irmãos não era uma criança normal, mas era uma criança diferenciada porque era o próprio Deus ali junto a ela, a Maria, a José, a toda a família de Jesus. Vocês já pensaram nisso? Já pararam para analisar esse fato? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em Deus, a gente deve pensar em Deus dentro da sua transcendência. O que é isso? Que Deus ele está acima de tudo e de todos. Que Deus ele é acima de tudo e de todos por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa dos seus atributos. E aí tudo bem, tudo certo. Mas nós entendermos que esse mesmo Deus, diante dessa disparidade eterna que ele tem em relação a nós, ele veio e se encarnou e viveu aqui entre nós, neste mundo. Pense nisso, analise esse fato e você vai chegar a algumas conclusões que são edificantes em relação à sua vida. Mas aí você pode perguntar, mas de fato Cristo era Deus? 100% Deus? O mesmo Deus que viveu desde toda a eternidade? O mesmo Deus 3 vezes santo que Isaías fala lá no capítulo 6? O mesmo Deus poderoso que trouxe à existência tanto o mundo físico como também espiritual? Sim, sim, sim.
E como é que a gente pode comprovar esse fato? Como é que a gente pode comprovar essa realidade? Pelo menos, através de 4 razões. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, por causa do conceito do Messias. Por causa do conceito do Messias. Conforme nós estamos a ver, nesses últimos domingos à noite, dentro dessa série Ele Vem, a gente já falou que a palavra Messias significa ungido. A palavra Messias significa enviado. No grego é a palavra Cristo, por isso que a gente chama Jesus de Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, aquele que cumpriria os planos do Senhor e que assim consumaria, através da sua obra, a salvação do povo de Deus, a salvação do povo do Senhor. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, nós observarmos que quando nós analisamos o conceito de Messias no Antigo Testamento, desde que seria enviado por Deus aqui a este mundo para poder consumar a salvação do povo de Deus, esse Messias, ele não seria uma pessoa comum. Esse Messias, ele seria o próprio Deus encarnado. Esta é a concepção, este é o entendimento que nós temos do Messias por todo o Antigo Testamento. E aí a gente vai ver que chega o Novo Testamento, Cristo vem, ele é esse Messias, e aí a gente vai concluir que ele não é um mero homem, ele é divino. Olha só o que a Bíblia fala em relação a esse Messias. Abram aí, por favor. Profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. O que a gente vê no contexto anterior a esse verso número 6, mais uma das muitas profecias em relação ao Messias. É por isso que Isaías, ele é um profeta diferenciado, quando nós o comparamos aos demais, tanto é que ele recebe o título de profeta evangelística, ou profeta evangelístico, porque ele fala muito acerca do Messias, ele fala muito acerca da vinda do Salvador em suas profecias. Então, do versículos 1 até o versículo 5, ele está dando prenúncios relacionados a esse Messias, e aqui no versículo 6, especificamente falando, ele vai tratar de algumas características desse Messias, e a partir dessas características você percebe que não é um mero homem não, é o próprio Deus que vai vir. É o próprio Deus que é Messias, que é este Messias, melhor dizendo. Olha só, versículo 6, é dito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha só, cada nome que o Messias receberia aponta para uma característica divina. Quais são os seus nomes? Ele diz, maravilhoso conselheiro. Aqui uma correção, né? Muitas vezes a gente fala, maravilhoso conselheiro. Não, aqui ele é maravilhoso conselheiro, entendeu? Então ele é um conselheiro maravilhoso. O maravilhoso aqui é o adjetivo para o conselheiro. Então ele é maravilhoso conselheiro, veja, Deus forte, Deus todo-poderoso. E veja, Pai da eternidade. Ele não tem início, ele não tem fim. E por fim, ele diz, príncipe da paz. Veja, 4 características que estão diretamente relacionadas à condição de Deus. Ele é um conselheiro maravilhoso, ele é o Deus forte, todo-poderoso, ele é eterno, por isso ele é Pai da eternidade e ele é príncipe da paz. Então, o Messias esperado não era aquele Messias que os judeus esperavam, um vitorioso militar que viria ali montado em um cavalo,
queria arregimentar o povo de Israel para fazer uma revolução contra o Império Romano, vencer o Império Romano e estabelecer novamente o reino de Davi. Infelizmente, a maioria dos judeus tiveram essa falsa percepção. E aí, quando veio o filho de Maria, o filho adotivo do carpinteiro José, eles disseram: não, este aqui não é o Messias que eu estou esperando, ele é outro, é um libertador político, esse aqui não é um libertador político. Então, eles se frustraram e por causa disso, muitos deles não reconheceram a pessoa de Jesus Cristo, não só como Deus, como também como Salvador. Então veja que o Messias prometido não era qualquer ser, ele era divino. Então, se Cristo, ele é esse Messias, qual é a conclusão a que nós chegamos? Que ele é divino. Ele não é uma pessoa, entre aspas, normal. Ele possui a natureza divina, ele também possui a natureza humana. Este é o nosso Salvador. Então, o conceito de Messias. Mas não só isso. Em segundo lugar, você vai encontrar outros textos aí, depois você pode lê-los, qualquer dúvida a gente pode tirar em outro momento, ou até aqui no final da aula. Segundo lugar, segunda evidência, segunda comprovação da divindade de Jesus. Cristo, meus irmãos, ele possuía atributos e qualidades divinas. Cristo, ele possuía atributos / qualidades divinas. Existem várias coisas que distinguem Deus dos seres humanos. Várias coisas, várias características, várias qualidades. Mas existem duas em especial que a gente pode aqui destacar. Deus, ele é Deus, em primeiro lugar, porque ele recebe adoração. É por isso que no primeiro mandamento que nós temos lá no Decálogo, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Só Ele, só Deus deve ser adorado. Quando isto não acontece, nós estamos incorrendo no pecado que nós chamamos de pecado da idolatria, substituindo ou igualando Deus a outras divindades. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, é uma primeira, vamos assim dizer, prerrogativa divina. Deus, ele é Deus porque ele recebe adoração. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente pode dizer que Deus, ele é Deus porque ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele tem a prerrogativa de perdoar pecados. Somente Deus, ele pode perdoar pecados. Por quê? A gente viu em estudos anteriores. Porque Deus, ele é 3 vezes santo. Então a gente podia falar várias coisas aqui relacionadas à divindade, relacionadas à questão de ser Deus, perdão de pecados, receber adoração, a questão dos poderes miraculosos. Então veja, quando você analisa o ministério de Jesus Cristo, você percebe, em primeiro lugar, Cristo, ele recebeu a adoração. E não se constrangeu por receber a adoração. Não corrigiu as pessoas que estavam lhe adorando. Por que ele fez isso? Porque ele tinha essa autoconsciência de que ele era Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, aqui entre nós, Cristo, ele teve a autoridade para perdoar pecados, e ele fez isso de maneira muito fácil, vamos assim dizer. Então, ele recebe adoração, então, ele perdoa pecados. Se Deus é Deus, porque recebe adoração, porque perdoa pecados, a conclusão a que nós chegamos é que Jesus Cristo, ele é Deus. Vamos ver alguns exemplos disso? Abram aí, por favor. Mateus, capítulo 14. Versículo 33. Mateus capítulo 14, versículo 33. Isso aqui é naquele evento no qual Cristo ele anda sobre as águas. Isso aqui por si só já mostra um diferencial e sua condição divina de fazer coisas miraculosas. Até agora, só existiram 2 pessoas na face da terra que fizeram isso, que andaram sobre as águas. Isso.
Aqui em Campina parece que teve um chamado Roda Mangueira, né, que tentou fazer isso, mas não deu certo lá no Açude Velho. Os mais antigos sabem, né? Os mais antigos sabem. Tentou fazer isso e não deu certo. Ele, na hora do desafio, ele foi embora e o negócio não prosperou. Então, como o prefeito Mário falou, somente Jesus Cristo e Deus. Somente Jesus Cristo e Pedro. E Pedro só o fez porque Jesus Cristo mandou, senão ele tinha fundado também, entendeu? Então aí já é uma prova da sua divindade, né? Ele tem poder sobre a natureza, sobrenatural. Poder, ele faz coisas sobrenaturais. Aí depois que ele acalma a tempestade, aí como é que essa história termina? Versículo 33, E os que estavam no barco, no caso os discípulos, o adoraram. Quem? Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Em outras palavras, verdadeiramente tu és Deus. E Cristo nem corrigiu os discípulos. Não faça isso não. Vocês estão cometendo idolatria. Não, vocês estão me dando a honra que me é devida. Eu sou Deus, por isso devo ser adorado. Entendeu? Então isso nos leva a concluir esse fato relacionado a Jesus Cristo. Abram aí também Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículos 48 e 49. Aqui é aquele evento no qual Cristo ele é ungido pela pecadora, aquela mulher recriminada pelo fato de fazer isso, porque as pessoas reconhecem que Jesus Cristo não era merecedor de receber aquela honraria. E Cristo aqui faz uma coisa bem interessante em relação àquela mulher. Cristo perdoa os seus pecados. E só Deus pode perdoar pecado. Se Ele o fez é porque Ele é Deus. Olha só, versículo 48, versículo 49. É dito o seguinte, Evangelho de Lucas 7, 48 e 49. Então, disse a mulher, no caso Cristo disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Verso 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? É o próprio Deus. É o próprio Deus que muitos de vocês não reconheceram. Muitos de vocês endureceu, melhor dizendo, os seus corações. Então, Cristo ele fez isso, ele perdoou pecados, ele recebeu a adoração, portanto, nós podemos afirmar que ele é Deus. Segunda razão, segundo motivo. Terceira razão, terceiro motivo. Jesus Cristo, ele é chamado de Deus. Terceira razão. Jesus Cristo, ele é chamado de Deus. A palavra Deus, palavra grega para theos, vamos assim dizer, que indica a divindade ou a condição divina. E é interessante porque a gente observa Cristo sendo mencionado como Deus. Nenhum, meus irmãos, minhas irmãs, dos autores sagrados, eles se constrangeram em dizer que Jesus Cristo era Deus. Não, muito pelo contrário. Eles escreveram isso, eles relataram isso, eles afirmaram essa realidade. E eles não estavam com peso na consciência de estarem cometendo o pecado da idolatria. Não, jamais. Por quê? Por uma razão muito simples. Eles estavam falando a verdade. Eles estavam fazendo um reconhecimento verdadeiro, um reconhecimento fidedigno. Ou seja, que Cristo de fato é Deus. A gente viu João falando lá no Evangelho, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, João ele fala abertamente acerca dessa verdade. O apóstolo Paulo, ele vai nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Abram aí, por favor. Carta de Tito, capítulo 2. Carta de Tito, capítulo 2,
versículo 13. Tito 2, versículo 13. Olha só o que é dito aqui, ó. Paulo resume bem, faz declarações fantásticas e extraordinárias em relação a Jesus Cristo. Olha só, Tito 2,13. Tito 2,13. Olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória, e a manifestação da glória, veja, do nosso grande Deus e Salvador. Como é que Jesus Cristo não é Deus? Como é que ele não é Deus? É interessante que existem alguns grupos religiosos, ditos cristãos, que não fazem esse reconhecimento que Cristo era Deus. Eles defendem, eles afirmam que Cristo ele é a primeira criação de Deus, mas não é o próprio Deus. Aquele grupo que fica batendo na porta da nossa casa, com aqueles livrinhos chamados Sentinela, sabe de que eu estou falando? Que ficam querendo nos importunar, querendo evangelizar. Meus irmãos, minhas irmãs, cá para nós, não abra nem a porta, nem escute. Entendeu? Com educação, paz, porque eles só vão querer infiltrar dúvidas nas suas mentes. João disse que a gente não deve nem receber essas pessoas em nossa casa. João diz que a gente não deve receber essas pessoas em nossas casas. E qual é a grande argumentação deles? Não, quando a gente abre o Evangelho de João, capítulo 1, que foi o texto que a gente leu na introdução da nossa aula, no original grego não existe o artigo definido para a palavra Deus. Artigo definido é aquele que a gente usa na língua portuguesa, a, o, as e os, né, que define, né, o próprio nome já diz. Então, por esse fato, por essa regra de tradução, onde a gente vê ali, e no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ali no caso o verbo era um Deus. A argumentação toda é essa. A argumentação falha que chega a dar dó. Por quê? Porque você vai ver outros textos referindo-se à pessoa do Deus Pai, sem esse artigo definido, em vários textos do Novo Testamento. Então Deus também não é Deus, se você for pegar o mesmo argumento. Então, são coisas que são faladas, são coisas que são ensinadas, que não têm a menor fundamentação bíblica. Eu fui buscar a dona Francisca hoje pela manhã, tinha um bocado lá na casa do povo, entendeu? Batendo na porta do povo. Então, não detrela não esse povo não, entendeu? Não detrela. Com a educação, dispense, porque eles só vão procurar colocar dúvidas na mente de vocês. A maioria, se não 95%, não sabe nem o que é língua original, nem estudou, entendeu? E fica querendo ensinar e ditar determinadas regras que eles nem dominam. Então, são coisas que muitas vezes escuta, são preparados para aquilo e são incapazes de responder uma mínima pergunta que você faz. Mas nem adianta discutir, que depois que a pessoa passa por uma lavagem cerebral, não tem mais o que você conversar com elas. Então, só essa observação, fecha aqui o parênteses. Então, a terceira argumentação que comprova a divindade de Jesus Cristo é que ele é chamado de Deus. Deus, Deus. Em quarto e último lugar, para encerrar nossa aula hoje pela manhã, Jesus Cristo, ele é chamado de Senhor. E quando eu falo aqui Senhor, é com aquele diferencial, com todas as palavras em caixa alta, em letra maiúscula, apontando para quê? Para o Deus Yahvé. A gente já viu isso quando estudou sobre Deus, que a gente pode chamá-lo de Senhor, apenas com o primeiro S, letra maiúscula, significa ali governante, significa ali soberano, mas quando a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, está mostrando ali que ele é o Yahvé, o eu sou, o autossuficiente. Então, esse era o nome especial com o qual Deus ele era denominado no Antigo Testamento.
O nome que nós chamamos de impronunciável por parte dos judeus, dado o respeito à reverência que eles tinham em relação a esse nome. Pasmem, irmãos e irmãs, com esse mesmo nome, Jesus Cristo se autodenomina durante o seu ministério. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que ele se autodenomina como Deus Yahvé. Como Deus Yahvé. Vamos ver um exemplo disso. Abram aí. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Eu vou fechar a nossa aula hoje pela manhã com esse texto, ok? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Aqui era mais uma celeuma, aqui era mais uma discussão, um debate entre Jesus Cristo e os fariseus, os escribas e aquelas autoridades religiosas procurando desfazer da pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Dizendo que ele era arrogante pelo fato de ele se autofazer Deus, mas ele não era arrogante, ele estava apenas falando a verdade. E aí ele fala mesmo, aberto e claramente. E é interessante a reação que a gente vê no versículo seguinte. Olha só, João 8,58. João 8,58. Olha só, o próprio Cristo falando que ele é o Yahvé. O eu sou o que sou, o Senhor. Olha só, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, Cristo disse o quê? Eu sou Yahvé. Meu irmão, minha irmã, as autoridades religiosas ficaram enfurecidas. Olha só a reação, ato contínuo, no versículo 59, olha só. Então, como consequência disso, pegaram em pedras para atirarem nele em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Blasfêmia, ele está blasfemando, ele está dizendo que ele é o próprio Deus Yahvé. Como? O filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro da Galileia. Como é que esse homem se auto-intitula Deus? Ele é louco, entendeu? Não, meus irmãos, ele não era louco, não. Ele só estava falando uma verdade. É interessante como Cristo ele foi incompreendido, né? E é interessante porque se Cristo voltasse hoje, ele passaria pelas mesmas incompreensões pelas quais ele passou. Não era diferente, não. Você pode até perguntar, mas hoje a gente já tem um evangelho. Não era diferente, não seria diferente. Jamais. Então, todas essas provas, e a gente viu pelo menos quatro, elas apontam para um fato. Que fato? Jesus Cristo, ele é Deus. Por quê? Nós vimos, em primeiro lugar, a perspectiva de quem era o Messias. Cristo era esse Messias, seria o Messias divino. Em segundo lugar, por causa das prerrogativas divinas que Jesus Cristo ele possuía, a adoração e a capacidade de perdão. Por quê? Porque Jesus Cristo era chamado de Deus, aquele que é forte. Por que também, em quarto lugar? Porque ele se auto-intitula Senhor, o Yahvé, o autoexistente, conforme nós temos lá no Antigo Testamento. Então, 4 razões, 4 explicações que comprovam a divindade de Jesus Cristo. Então, essas provas, elas nos fazem entender que, além de homem, o nosso Salvador possuía e possui a essência divina. A palavra de Deus, ela não deixa qualquer dúvida, ela não deixa qualquer obscuridade em relação a esse ponto. Então a gente pode sim comprovar essa verdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para encerrar a nossa aula hoje pela manhã, quando a gente se reúne em termos de adoração pública e exalta ao nome de Jesus Cristo, declara louvores em seu nome, nós o fazemos. Não porque ele é uma pessoa comum, mas porque ele é uma pessoa especial, porque ele é uma pessoa extraordinária. E o que torna Jesus Cristo essa pessoa especial, essa pessoa extraordinária, dentre outras coisas, é o fato dele ser Deus. Então, quando a gente adora Jesus Cristo, nós estamos adorando ao próprio Deus.
Quando a gente escuta a palavra de Jesus Cristo, nós estamos escutando a palavra do próprio Deus. Quando a gente serve Jesus Cristo, a gente está servindo ao próprio Deus. Por quê? Ele é Deus. E que grande honra todos nós temos de fazer todas essas coisas por Cristo, tendo consciência que nós também estamos fazendo-as para Deus, porque Cristo, Ele é, repito, o próprio Deus. Então, aproveitemos esse privilégio, desfrutemos desse benefício e tenhamos essa consciência. Que consciência? O nosso Salvador, Ele é divino.